página do TJ. Abre no final, no rodapé, você vai ver lá, ações sustentáveis. Aí vai ter, tem que ir abrindo a aba para ir lendo. E no nosso plano de logística tem um guia verde já de produtos que são já indicados. Você pode comprar aqueles produtos que já são certificados e tal. Na logística de tudo. De qualidade, de economia, de praticidade, de estacionamento de prédios. Eu já tô querendo começar. Não, vocês dispensaram o pessoal. Não, é que ele pediu pra falar. Bom, vamos então reiniciar a nossa tarde de conversa. Vou agradecer à Emerge a oportunidade de fazer mais um evento relacionado ao meio ambiente. A doutora Cris falou no início das apresentações do tempo de funcionamento do Fórum Permanente. Daí a noção que a gente pode ter da importância que o tema requer e recebe dessa casa. Bom, nós vamos passar então a parte da tarde e teremos as discussões sobre a súmula 618, inversão do ônus da prova, com a doutora Margarete Bilhalva, a súmula 623, obrigações próprio terreno, a súmula 629, cumulatividade das obrigações de reparar e indenizar. Eu vou dar as boas-vindas, né, às colegas de matéria que estão aqui comigo hoje, nos dando a oportunidade de ouvi-las e especialmente a interpretação dessas súmulas que são recentes, né, e que estão dando o que falar, a gente viu aqui no primeiro momento, e eu vou logo passar a palavra à doutora Margarete, né, que vai começar. Ela é formada pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Ambiental, nacional e internacional, especialista em Direito Ambiental pela PUC do Rio, MBA em Direito da Empresa e Economia pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito Público pela Unicinos, diretora de Acompanhamento Legislativo da UBA, autora vice-presidente e autora de livros de diversos artigos, consultora Master em Direito Ambiental da Petrobras. Doutora, fica à vontade. Boa tarde, é um prazer estar aqui nessa casa, nessa plateia. Eu gosto muito de prestigiar os eventos aqui, fiz um esforço, eu estava em Brasília, cheguei de Brasília direto, numa audiência pública, porque a Petrobras está prestando apoio nesse evento das manchas de óleo no Nordeste. E melhorou. E teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados e eu fui apresentar as ações que a Petrobras está adotando mediante requisição. Então, assim, o dia foi bem corrido. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre a súmula 618 do STJ. Né? A questão das súmulas em matéria ambiental, como todas as súmulas de modo geral, para os operadores do direito, porque a gente está, a partir de 2015, com um novo sistema processual. Eu queria, antes de falar da súmula propriamente dita, trazer a reflexão com vocês algumas ideias. Né? Quem advoga, quem milita na área ambiental, é necessário se ater às súmulas, porque para os magistrados as súmulas é um conforto e elas são desejáveis que aconteçam, porque elas dão uma certa estabilidade jurídica, porque, a partir delas, a gente consolida entendimentos. E, para afastar a aplicabilidade das súmulas, é necessário que o bom advogado saiba fazer um distinguish, né? Porque as súmulas são feitas a partir de precedentes judiciais e elas consolidam entendimentos. Então, por exemplo, no caso da súmula 618, elas são muito pequenas, elas dizem assim, no caso da minha, né, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Então, para os magistrados, aplicar essas súmulas, né, traz um conforto, no sentido de inverter o ônus probatório,
e devem ser aplicadas, né? E assim como as demais. O que eu trago à reflexão no artigo é que elas trazem uma presunção relativa, porque elas são aplicadas a partir de princípios e casos que deram ensejo a ela, que são os precedentes, né? Um dos princípios muito utilizados com propriedade é o princípio da precaução. Então, toda vez que nós tivermos incerteza científica sobre os efeitos de determinada atividade ou os efeitos de determinado empreendimento, é necessário que se aplique o princípio da precaução. E ele, por si só, ele traz à baila a inversão do ônus da prova. E não só a questão do princípio da precaução também, mas, a depender do caso, né, tem, por exemplo, um dos precedentes faz referência a uma atividade clandestina, que não estava licenciada. Então, por ela ser uma atividade clandestina não licenciada, presume-se, né, a ilegalidade é um fato, né, presume-se, então, que aquele empreendimento é causador não de impactos, que seriam os impactos licenciados, mas de danos. E aí impõe, nesses casos, também a inversão do ônus da prova. Então, o manancial das súmulas traz para a advocacia, né, para os operadores do direito, especialmente para os magistrados, a possibilidade de uma prestação jurisdicional mais célere, com maior segurança jurídica, e os advogados deverão se ater e ter cuidado de, quando for a hipótese, em casos especiais que não estejam abarcados pelos precedentes que originaram a súmula, fazer um belo trabalho de distinguish. Porque a gente importou esse sistema do sistema americano, né? Nós somos uma tradição romano-germânica, né? Nosso direito é positivado, nós estamos aprendendo a mesclar este sistema que não é nosso, né? Que é o sistema de precedentes. Então, o Brasil não tem uma boa cultura com a utilização do sistema de precedentes. Quando a gente fala em precedente, no sentido, eu fiz em Vermont, inclusive, eu fiz algumas cadeiras de LLM lá, nos Estados Unidos, e foi bem interessante, porque a metodologia de aplicação do direito deles é muito diferente da nossa. Não é uma jurisprudência que é um precedente, né? Então, assim, às vezes a gente não trabalha tão bem com a questão dos precedentes. Então, os precedentes são aquelas decisões mais reiteradas, mais consolidadas, como embasadoras de um entendimento majoritário de determinada corte. E eles acabam sendo consolidados aqui em súmulas, né? E a gente tem outros sistemas, como o IRDR, a partir de 2015, do CPC. Então, a gente está migrando, porque o direito ambiental ele é um direito transindividual, ele é transdisciplinar e ele exige novas soluções jurídicas para que o Estado possa, quando instado, não num sistema de puro comando e controle, dar uma prestação jurisdicional adequada. O ideal é que o direito ambiental ele fosse tratado a partir de uma visão de tutelas inibitórias, né, no sentido de prevenção de eventuais danos ambientais, né. Inclusive, a súmula ela fala em inversão do ônus da prova, em ações de degradação ambiental, né? Degradação ambiental, na 6938, é qualquer alteração adversa ao meio ambiente, né? Então, a súmula não quis restringir a casos nem de ações individuais plurimas ou ações individuais coletivas, de direitos individuais homogêneos, né? Nem suponhamos que aconteça um dano, né? Lá no Nordeste, por exemplo, agora que nós estamos vivenciando isso, né? Que determinada coletividade de pescadores, 15 pescadores entrem juntos, né? Não chega a ser uma ação coletiva, mas poderia ser uma ação coletiva por meio da Federação de Pescadores, poderia inclusive ser uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública, né?
que tem essa legitimidade, assim como os demais legitimados lá no artigo 5º da 7347 de 85, a gente tem os órgãos legitimados, e isso viabiliza que eles possam ser tutelados num processo mais célere. Infelizmente, ações ambientais costumam ser muito demoradas. E a ideia é menos discussão e mais ação, no sentido de que se faça uma prova técnica, né? Eu sou da linha que a prova técnica ela é sempre desejável, porque o operador, o magistrado, as partes, né, não dominam isso, e o meio ambiente precisa ser aferido para verificarmos os eventuais danos que estão sendo discutidos, né? Então, assim, acho que não há que se usar a súmula para condenação por presunção. Isso eu acho inadequado, né? Ou viabilizar eventuais provas diabólicas que não sejam possíveis de serem feitas, mas não me parece que foi essa a intenção da súmula. Né? A súmula foi no sentido de que a gente tem também o artigo 18 da Lei 7347, que diz que não há adiantamento de custas e honorários advocatícios, né? Então, assim, os peritos não vão trabalhar de graça. Né? Já havia um entendimento consolidado que também conversa e dialoga muito com essa súmula, no sentido de que aquele que tem o que está sendo acionado por um dano, né? Se houver aplicação, no caso do princípio da precaução ou por outras questões específicas, se possa inverter o ônus da prova, eu tenho essa presunção. A súmula viabiliza essa presunção de que ele tem essa dívida. E, por isso, a inversão do ônus da prova. O encargo probatório para se desincumbir é, nesse caso, nas ações ambientais do réu. É um munus que o Estado está impondo, né, por conta da sensibilidade, que é um direito transgeracional, né, um direito de terceira geração, não, os bens ambientais com essa titularidade difusa de todos, ele viabiliza a utilização desse tipo de instrumento. Né. Eu vou fazer uma fala bem breve. Vou passar para as meninas e estou ansiosa para ouvi-los nas perguntas. Muito obrigada. Antes de eu passar... antes de eu passar a palavra para as nossas outras debatedoras, eu acho que eu faço essa ladainha todas as vezes que ou eu presido a mesa, ou eu abro o evento, e nós estamos agora lidando com a parte especificamente judicial. Mas, em questão do ambiente, é muito importante a gente ter em mente que a última coisa que se quer é que venha parar no judiciário. Porque quando o dano ambiental é judicializado, aliás, como qualquer outra questão, é sinal de que a situação já se rompeu, de tal forma que a gente não vai conseguir mais voltar ao status quo. O nosso último evento, eu estou vendo falar sobre substituição de multa por prestação e etc. Nosso último evento foi exatamente sobre isso, aplicação de meios alternativos em questão ambiental, ou meios adequados, ou seja lá o nome que se queira dar. O importante é que a gente tenha em mente que o que se quer é efetivamente conseguir. A reparação a gente sabe que não é possível, mas pelo menos minorar o dano que foi causado. E essa súmula especificamente, que é da inversão do ônus da prova, ela realmente traz uma discussão muito densa, porque o problema relacionado à prova técnica nas ações, sejam elas de que dimensão forem, é muito complexo. Eu não vim parar na matéria ambiental por opção. Eu virei titular em 2001 da comarca de Paraty, juízo único ainda com aquela com resíduo de competência federal para julgar os crimes de danos ambientais. E se vocês imaginarem, em 2001
não existia direito ambiental. Eu não dei direito ambiental na academia. Eu não estudei para concurso, não caiu no concurso, eu nunca tinha ouvido falar. E 3 meses depois eu fui surpreendida com uma ACP de 9 volumes, exatamente ocupação em área de preservação permanente por população especialmente protegida. Então, você se deparar com uma situação dessa e conseguir resolver, é algo que exige que você vá lá ao fundo. E não adianta você querer decidir sem que você tenha a prova adequada. Então, a inversão do ônus probatório não me parece que seja uma possibilidade. A gente sabe que existe hipossuficiência do meio ambiente em si, como um todo, do pescador, de quem está lidando, de quem está discutindo, mas a questão técnica é muito importante em matéria ambiental. O que me parece que seja paradigmático para a análise dessa súmula é um julgado que passou a ser inspiração no STJ, dizendo o seguinte: quando você ajuiza uma ação para defender o meio ambiente, normalmente uma ação civil pública, você tem uma investigação anterior. E para que essa ação civil pública ela seja admitida, você tem um indício de que houve o dano, de que houve o prejuízo. Então, a inversão não seria dizer assim, não, olha só, quem vai provar é o réu. Não. É inverter esse primeiro indício probatório, que vem antes, já vem com a petição inicial. Então, eu acho que esse paradigma de você ver a súmula dessa forma, olha, a inversão do ônus probatório ela é importante na medida que, quando você pega uma petição inicial, você tem que ter um mínimo probatório de lastro. Eu acho que ver sob esse prisma... Mas nem sempre acontece isso, né? Eu trabalho na Petrobras, né? E a gente... Há 20 anos eu tive todas as ações civis públicas passaram por mim. Sim, então eu tenho uma boa experiência nisso. Eu imagino. Então, assim, às vezes quando vem por ONG, né? Sim, sem dúvida. E a gente não tem, nem por isso, talvez, no caso concreto, não seja o caso de se fazer inversão do ônus. Sim. Então, assim, essa é uma perspectiva muito interessante, com a qual eu estou de pleno acordo quando a gente está falando em inquérito civil público, né? Que o Ministério Público tenha esse domínio, ou muitas vezes de um órgão ambiental que tem um corpo técnico para dar um bom embasamento para o magistrado, né? Mas, às vezes, a gente tem outras situações que a gente tem ONGs que também, a gente não pode esquecê-las, né? De jeito O terceiro setor é muito importante. Sim. Para um lado e para o outro. Para o lado e para o outro. Concordo, a bem e a mal. Para o bem e para o mal. Mas eu acho que não é só porque é uma ONG que não vai se aplicar a súmula. A gente tem que olhar com maior cuidado, né? Tem uma presunção por cima dela que tem uma razão de ser, né? Tem uma perspectiva de questão de hipossuficiência, da natureza jurídica do direito, se a questão envolvida envolveu alguma incerteza científica, a ensejar a aplicação do princípio da precaução, que também nessas hipóteses é possível, sim, na minha perspectiva, que o magistrado use e deva usar a súmula, né? É esse manancial, esse instrumental que tem que estar à disposição do magistrado para usar na situação concreta. Claro, doutora, eu concordo. Bom, senhores, então, pelo adiantado da hora, eu vou abrir já a palavra à doutora Júlia, à doutora Luciana, lamentando a ausência da doutora Roberta, que teve um problema com um cliente. Pois é. Essas coisas acontecem, então nós vamos ficar devendo os comentários sobre a súmula 623, que são as obrigações próprio terreno, e vamos receber, então, a doutora Júlia Rabinovich, sócia fundadora da Júlia Rabinovich Advocacia Ambiental, mestre em Direito de Relações Sociais pela PUC de São Paulo, a doutora Juliana Gil, é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Ambiental pela PUC de São Paulo, colaboradora da Comissão do Meio Ambiente da OAB do Rio, membro da diretoria da União Brasileira da Advocacia, da UBA, né? E sócia da área ambiental do Bichara Advogados. Eu vou abrir, então, a palavra. Doutoras, fiquem à vontade. Boa tarde. Bom, primeiro queria dizer que é um prazer estar aqui no Rio de Janeiro, na EMERGE, agradecer a recepção na pessoa aqui da doutora Admara, dizer que eu estou muito feliz, que morei 25 anos no Rio, estou há 8 em Minas, fiquei 8 em São Paulo. Para completar a região Sudeste, só falta o Espírito Santo.
E, enfim, agradecer à doutora Cristiane, que proporcionou também que a gente fizesse esse lançamento aqui na Emerge. Agradecer minhas parceiras de artigo, Luciana Gil e a Patrícia Medanha. Agradecer minhas parceiras de coautoria aí no nosso livro, que, assim, é com muito orgulho que a gente está lançando ele hoje no Rio. Foi, assim, um esforço coletivo que valeu muito a pena, como já colocado aqui pela doutora Cristiane anteriormente. A gente vai tratar da súmula 629, que vou falar um pouquinho sobre o início, né? Por que os precedentes da súmula 629, por que ela surgiu? A Lei da Ação Civil Pública, no artigo 3º, ela fala que a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, nas ações civis por danos causados ao meio ambiente, o Ministério Público entrava com a ação e tinha muitos julgados que entendiam que esse obrigação, o objeto da condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação a fazer ou não fazer, dava uma ideia de alternância e não de adição, ou seja, ou bem o poluidor, né, o degradador, era condenado à reparação do dano ou à indenização por danos causados ao meio ambiente. Só que o que acontece? A redação da lei da ação civil pública, ele não poderia ser analisado sozinho, né, isoladamente. Teria que haver aí uma análise integrativa, né, com todo o sistema legislativo, com a Política Nacional de Meio Ambiente, especialmente os artigos 4º e 14, né, e a previsão da Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 2º, que estabelecem, que tratam dos princípios da prevenção, do usuário pagador, a teoria da reparação integral por danos causados ao meio ambiente, né? Ou seja, quando um dano é causado ao meio ambiente, haveria necessidade de reparação integral àquele dano. E nem sempre, somente a reparação do dano, seria suficiente à reparação integral de todo aquele contexto que teria sido abalado por uma determinada atividade. Pressuposto para condenação, né, sempre lembrando, especialmente se a gente falar de responsabilidade civil, o dano, a constatação efetiva do dano ambiental, não admite-se, né, a presunção de dano ambiental, deve haver um nexo causal entre a atividade e aquele dano efetivo para que a pessoa seja responsabilizada. Normalmente a gente vê aí, né, que pode ser pessoa física ou jurídica, e a Roberta aqui trouxe, né, uma inovação aqui de uma nova tese do Ministério Público, entendendo que, além da pessoa jurídica, os acionistas, pessoas físicas, podem ser corresponsabilizados se a gente entender que haveria aí uma solidariedade em razão da impossibilidade da identificação do verdadeiro causador daquele dano, né? Enfim, no meu modo de ver, uma posição totalmente bizarra, porque, para você desconsiderar a personalidade jurídica, tem que haver aí uma série de precedentes aí, né? Verificação de fraude, enfim. Tem que ter o domínio do fato, né? O acionista, se fosse o controlador, que tinha o domínio do fato, de algum modo, em alguma perspectiva, até haveria uma lógica, né? Que aí tem a teoria da depois ficar quieta. Sim, mas o assunto é palpitante, né? Isso. E uma coisa muito importante é que não se admite provas ilícitas, né, no processo, e o juiz, no nosso modo de ver, tem que decidir com base nas provas carreadas aos autos. Muito na linha disso que a doutora Admara falou, né, que a gente tem um inquérito civil que deveria preceder a ação civil pública, você já tem indícios de dano, já tem indícios de irregularidades que podem ser precedidos da propositura da ação civil pública. Então, pensando aí no histórico da súmula, até os idos de 2000, então, havia obrigação alternativa pela interpretação literal do artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública. Ou bem se reparava o dano ambiental, ou bem se pagava quando não havia possibilidade de reparação. Em 2005, houve a primeira mudança pelo RESP, né, 605.323 de 2005,
de relatoria do ministro Teori Zavascki, que não foi do Herman Benjamin, né, o que a gente assim, até causa um pouco de estranheza às vezes, que, baseado na teoria da reparação integral, o vocábulo ou, né, e pela interpretação sistemática da legislação que trata da proteção ambiental no Brasil, o vocábulo ou não poderia ser interpretado como excludente de uma obrigação de reparação integral. Independentemente do entendimento de 2005, especialmente o TJ de Minas Gerais, até 2011, entendia pela não cumulatividade, né? Ou seja, a interpretação literal do artigo 3º da ação civil pública. Uma vez reparado o dano, não havia que se falar em indenização. Em 2011, o ministro Herman Benjamin, aí, né, a gente teve aí a consolidação do entendimento inicial do ministro Teori Zavascki de que poderia sim haver acumulatividade. E nesse acórdão, né, paradigma do RESP 1180078 de Minas Gerais, ele incluiu alguns conceitos, alguns subtipos de danos ambientais que deveriam ser reparados, além da reparação, né, a suposta reparação ao status quo ante, que é uma reparação muito difícil de ser alcançada. Ele tratou dos danos interinos ou intermediários, que já foi dito aqui anteriormente, que são aqueles danos que ocorrem entre o dano, a ocorrência do dano ambiental e a sua reparação, o dano residual ou que subsiste e não obstante os esforços de reparação, e o dano moral coletivo, que é o dano extrapatrimonial. O ministro também, nesse mesmo acórdão, né, nesse mesmo entendimento, ele pondera que, apesar de todos esses danos que devem ser reparados, se houver a recuperação imediata e plena, não há que se falar em indenização. Então, isso traz um certo alívio para a gente, né? Essa questão do momento de reparação do dano, ele é muito subjetivo, depende de prova, realmente, e é muito difícil de ser aferido. Então, por exemplo, a gente tem alguns casos práticos, uma carreta que tomba numa rodovia, em área de preservação permanente, né, na beira da rodovia, mas uma área totalmente já antropizada, e que em 2 horas é possível coletar todo aquele material que foi derramado na pista. Tá? Então, houve remoção de solo já antropizado, já não estava mais, a gente não estava mais falando naquela área de preservação permanente intocável, né? Então, nessas 2 horas, há que se falar em dano interino a ser indenizável? Né? Então, assim, a gente vai entrar numa discussão aí que vai demandar uma prova técnica muito consistente para demonstrar que não há que se falar em dano interino. Porque a área já não era mais uma área intocada, já era uma área totalmente antropizada, era uma beira de rodovia, não passava nenhum curso d'água, foi feita análise de solo subterrânea, não houve infiltração, não deu tempo de haver infiltração, então houve a reparação integral do dano mediante a retirada daquele solo que foi impactado. Então, no nosso modo de ver, não haveria que se falar em dano interino, né? Mas você vê que tudo isso vai demandar uma prova técnica muito contundente, né? Outra situação é quando a gente tem uma situação de um dano com uma repercussão maior. Então, a gente tem o dano, por exemplo, a Margarete chegou hoje falando aqui dos danos que os óleos, que a gente não sabe de onde vem causando às praias do Nordeste brasileiro. Há 50 dias, né, aparentemente, vem havendo um depósito desse óleo nas praias do Nordeste. É uma situação em que o dano interino está um pouco mais claro. Só que é o seguinte, a partir do momento, pelas reportagens que a gente lê, e aí eu não sei porque eu não sou técnica, teria que se analisar melhor, mas se você tem uma remoção de uma borra de óleo que aparentemente tem uma consistência de chiclete. É um chiclete. Porque é um chiclete. Ele é temperizado. O óleo
o óleo ele tem, primeiro que foi uma distância fora da AJB, né, que é a área de jurisdição brasileira, jurisdicionais brasileiras, né? Então, tá além da zona econômica, com certeza, por conta da distribuição. Pegou a corrente equatorial e fez essa distribuição. Por exemplo, os nossos empreendimentos, as nossas plataformas, elas são precedidas de modelagem de dispersão e worst case scenario. Nada atingiria essa dimensão territorial, né? Então, ele é um óleo intemperizado, ele está, pelas análises que o SEMPS fez, que é o nosso laboratório de tecnologia, é um óleo que já está na água uns 40, 50 dias, então tudo que é fração leve já evaporou. Então ele fica tipo um chicletão mesmo, né? Então ele não é, segundo os biólogos, disponível à absorção pela biota, né? Lógico, se a mancha atingir uma tartaruga, a tartaruga vai ficar com resquício de óleo, mas é diferente de os óleos nacionais que não teriam essa condição de permanência por tanto tempo, né? Tem uma série de peculiaridades, ainda vai dar muito estudo, muitas questões a serem levantadas. Mas aí, aplicando essa situação que a gente está vivendo hoje à nossa súmula aqui, né, da possibilidade de cumulatividade. A partir do momento que a gente está vendo que é uma borra que tem todas essas características químicas e físicas e biológicas que você está tratando. Se a gente não conseguir visualizar uma tartaruga que morreu em razão daquela borra e que toda essa borra está sendo removida das praias, a partir do momento que houver reparação, né, a remoção integral, caberia dano interino? É uma questão, né, que vai demandar prova técnica, no meu modo de ver. Né? Caberia dano residual? Tudo vai depender de prova técnica. Então, assim, é possível acumulação, mas uma vez reparado o dano, não há que se falar em indenização no nosso entendimento. Tá? A indenização seria a última das medidas, porque, assim, visando a preservação do meio ambiente, né, o ideal seria a reparação, né, a recuperação e a compensação e, por último, a indenização, né? Porque a indenização, ela, enfim, não necessariamente vai trazer aquele meio ambiente de volta. Então, a gente entende que a indenização realmente deve ser a última medida e a última penalidade a ser imposta em termos de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. Lúcia, já vai pular, então, para as notas? Bom, você já acabou? Isso. Ah, não, e só um posicionamento importante aqui, que em 2012, além daqueles subtipos de danos trazidos pelo ministro Herman Benjamin, em 2012 ele também trata da mais-valia ecológica, ou seja, daquela necessidade de indenização por um dano que foi causado por uma atividade econômica que se beneficiou economicamente daquele dano, que vai ser também uma outra discussão extremamente subjetiva, né, e que vai demandar prova para que incida a indenização por esse tipo de dano, né, que seria o proveito econômico do agente com atividade ou empreendimento degradador. Então, madeira ou minério retirados ao arrepio da lei do imóvel degradado, ou ainda o benefício com uso ilícito da área para fim agrocívil-pastoril, turístico e comercial. Seriam exemplos, né, de proveito econômico do agente com atividade ou empreendimento degradador. E aí agora eu passo a palavra para a Luciana, que vai tratar aí do histórico de elaboração propriamente da súmula, né? Isso. Vai tratar das notas taquigráficas. Isso. Está funcionando? Tá, né? Boa tarde, pessoal. A gente fez o artigo em conjunto, então a gente resolveu dividir aqui o painel para cada uma mostrar um pouquinho da sua percepção com relação ao que foi avaliado. Pegando aqui o link para não quebrar muito a linha de raciocínio de vocês, a Júlia trouxe o histórico, e aí a ideia de eu mostrar um pouquinho dos bastidores, o que foi discutido no STJ para a redação final da súmula e depois as suas repercussões. Antes de seguir com as notas, eu gostaria só de ler aqui com vocês o texto, a frasezinha da súmula,
para facilitar, a partir daí, a gente seguir em frente. É claro que ela já explorou bastante, mas vale a pena a gente rever. A súmula 629, ela fala o seguinte: quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação, cumulada à indenização. Então, a palavra-chave aí é admitida. Isso significa o quê? Que pode ou não cumular. Então, quando a gente, assim como os outros casos, né, a Cristiane Jacu falou isso bem, e as demais também, a gente não pode ler a súmula pura, sem considerar todo o contexto, os precedentes que subsidiam essa conclusão. E aqui não é diferente. A diferença aqui, até principalmente da súmula da APP, do fato consumado, é que ela diz que é admitida. Ou seja, abre a possibilidade de discussão que vai depender do caso concreto. E isso fica muito claro quando a gente analisa as notas taquigráficas nas discussões dos ministros. E foi interessante que a ministra Regina Helena, ao descrever o texto da súmula, ela deu a ideia de vincular a possibilidade de recuperação total. E aí, até coloquei exatamente o que ela fala. A ideia dela inicial era de continuar essa redação dizendo, desde que não demonstrada a impossibilidade de recuperação total da área degradada. Ou seja, aqui, no contexto do que ela colocaria, só caberia indenização no caso de não recuperação total. E aí o Herman, durante as discussões, ele argumenta o seguinte: se a gente vincular a recuperação da área, como é que fica o dano interino? Né? O dano interino ficaria excluído dessa situação. Ela concordou e assim ficou uma redação mais genérica, exatamente para conseguir apurar o dano interino, se houver. E fica claro também que eles falam, olha, vai depender do caso concreto. Isso não existe uma rigidez nessa súmula, assim como não há em nenhuma outra, pelo que a gente viu aqui, mas não tem uma rigidez que a gente possa considerar isso em qualquer situação. Realmente vai depender do caso concreto, havendo dano indenizável ou não. E aí a pergunta que vem é exatamente o que é o dano indenizável. Afinal, quando que eu posso considerar efetivo prejuízo para caber essa indenização ou para a recuperação ser suficiente? Bom, a Júlia já trouxe aqui os subtipos, né, que foi consolidado no Acórdão Paradigma do Herman Benjamin, com todos os tipos de dano interino, dano futuro ou reflexo, mais-valia ecológica, o tal do disgorgement, né, que é exatamente o que ela acabou de falar, a aferição do lucro obtido daquela atividade degradadora, e além do dano coletivo, que já foi bem explorado aqui. Não vou entrar no detalhe disso, mas é importante a gente considerar que isso é uma prova dificílima. Não existe hoje, no regramento jurídico, uma fórmula já sedimentada que estabeleça a metodologia de valoração. O que a gente vê muito nos julgados, Margarete pode até dizer melhor do que eu, que vive na prática essas ACPs, é que, em muitos casos, como a CETESB ela é um órgão muito ativo e sempre é líder em muitas discussões técnicas, eles têm uma metodologia que foi criada lá atrás para fins de valorar derramamento de óleo. Eles não usam mais. E não, exatamente. Até porque, se não vazasse nenhum litro, já pagava. Então, Exato. Ela tinha umas deficiências bem complicadas, né? Então, assim, se não vazou nada, pagava já igual. Então, era meio complicado. Isso. Eles mesmos não estão aplicando. Não estão aplicando, mas Graças no judiciário ainda há situações em que, na dúvida, isso foi aplicado, essa fórmula da CETESB. Existe uma discussão bem profunda, nem vou entrar nesse detalhe, mas até quanto? Bom, primeiro, ela não aplicava, não dá para aplicar o óleo, a fórmula do óleo, que sequer para o óleo ela é correta, ainda mais para situações diferentes do que vazamento de óleo. Segundo, isso não seria aplicável para fins de apuração de indenização. Então, assim, a discussão técnica ela não acompanha as teses jurídicas conceituais existentes hoje. Hoje a gente tem esses conceitos todos de danos indenizáveis que não têm um acompanhamento técnico. Ou seja, na teoria, ela funciona, inclusive ela vem se desenvolvendo há anos e hoje é objeto de súmula, mas na prática, a perícia, né, a prova técnica, ela é muito variável, ela não está consolidada, ela não está sequer recepcionada no ordenamento jurídico. Então, a gente vive aí um conflito jurídico e técnico que, no final do dia, realmente dificulta muito
a prova técnica e a valoração desses danos considerados indenizáveis. E aí, outra pergunta que é importante, quando que vai ter um dano indenizável? Né? O que é retornar, o que é repristinação, o que é o retorno ao status quo ante? Quando que a gente considera que, como a Júlia estava comentando aqui, né, que o meio ambiente tem que voltar à situação original? O que é essa situação original? Sabemos aqui que o ambiente em si, o meio ambiente em si, ele é dinâmico, né? O rio se movimenta, a fauna está sempre em mutação, a flora se desenvolve a cada dia. Então, essa situação originária, ela sequer é possível de alcançar. O que é possível de alcançar, que a própria lei do SNUC prevê quando ela fala de restauração, no conceito legal, é o mais próximo possível da sua condição original. Então, você vê aí que, mesmo ao retorno ao status quo, existe um critério subjetivo difícil da gente conseguir assertivamente ou precisamente definir. Então, o que é o remanescente da recuperação total para fins de verificação de existir ainda uma necessidade de indenização? Todos esses conceitos, principalmente técnicos, acabam conflitando quando a gente entra no detalhamento conceitual de cada tipo de dano, e aí é o que vai refletir diretamente na frase e no que a súmula pretendeu uniformizar. O que a Júlia falou aqui, que eu repito agora, é que realmente a indenização ela não é o fim pretendido. O que se busca efetivamente é a recuperação ambiental nas suas diversas formas, seja pela recuperação, seja pela restituição, a restauração natural, seja pela sua compensação. Então, a indenização, até pensando no final do dia, voltando um pouquinho até o que a doutora Admara estava falando aqui, quando a gente tem uma indenização estabelecida, a Lei de Ação Civil Pública ela cria um fundo para a restituição de dano ambiental. Esse fundo, a aplicação prática dele não é imediata. Então, o dano que foi, se possível, auferido lá naquele cálculo de majoração da indenização, ele nem sempre ele vai ter um direcionamento para o meio ambiente. Então, aquela discussão que a gente acabou de falar, né? O quanto vale a discussão conceitual, num caso prático, se a valoração ela é muito subjetiva, ela é muito difícil. No final do dia, quem está sendo prejudicado realmente é o meio ambiente, porque não tem fim. As discussões acabam que levam anos e anos, e tudo em busca de uma indenização, em que eu não estou aqui afastando a possibilidade de indenizar, tá? Isso é importante ficar claro. Caberá, sim, indenização, mas essa indenização ela deve ser valorada com prova técnica, com base consistente. Não dá para ser um critério simplesmente subjetivo. Então, é só porque a gente precisa ponderar, porque no dia a dia, quem milita, quem atua na área ambiental, Roberto estava falando aqui, as diversas ações civis públicas, e até eu não estou justificando nem defendendo o Ministério Público, mas os valores ali colocados nas causas e nos pleitos são valores que a gente não consegue encontrar a fórmula que se definiu para chegar naquele montante. Então, isso é fundamental, porque gera insegurança jurídica, gera a movimentação da máquina judiciária, gera, inclusive, investimentos que, muitas das vezes, a gente não consegue justificar, né, internamente. É engraçado, na prática, às vezes, os clientes perguntam para a gente, quanto custa, quanto vai ser, como que eu faço o meu orçamento? Existe até uma intenção e é aquela pergunta que eu falo, olha, desculpa, mas assim, o céu é o limite. E isso aí, quando a gente tenta explicar para o estrangeiro, então, vira uma loucura. De novo, né? Eu sei que tem alguns aqui olhando assim e acho até que contra. Eu não estou dizendo que não cabe indenização, ao contrário. Sou cidadã acima de tudo, né? Somos todos brasileiros, todos queremos o bem do nosso maior bem, que é o meio ambiente, das futuras gerações. Todos temos aqui filhos e olhando para frente. Mas não dá para a gente se respaldar em pleitos sem um mínimo de segurança jurídica. Então, essa é a grande discussão hoje, em que a gente, infelizmente, ainda encontra um conflito difícil de se definir. E aí, esse conflito, ele vai diretamente ali, no STJ. O próprio STJ hoje,
mesmo após a súmula, ele ainda está divergente. A gente tem divergência da primeira turma com a segunda turma. A primeira turma, ela é a turma da ministra Regina Helena, e eles seguem o caminho. Olha, recuperou tudo, está tudo recuperado, acabou. Não cabe indenização. Já a segunda turma, que é a turma do Herman, tem situação, a gente tem decisão que mandou voltar para apurar o dano interino do período da recuperação. Mandou voltar para a instância inferior e aí seguir com a perícia novamente para apurar o dano interino. E aí, vamos lá, né? De novo, até desculpa, peço aqui permissão para repetir. A gente deixou de resolver, novamente deixou de tomar uma decisão para recuperar o meio ambiente, para voltar para uma discussão em que a fórmula ainda não está bem definida, tecnicamente. Então, qual o melhor caminho? O que é justo? Eu não sei dar essa resposta. Eu sei dizer que a efetividade ela é muito mais concreta, ela é muito mais fácil da gente conseguir verificar um resultado prático quando se tem um mínimo respaldo jurídico e técnico. E eu acho que nosso entendimento é que, quando a recuperação ela é completa, o meio ambiente está totalmente restaurado, com as suas condições em pleno vigor, e a indenização não é possível de apurar, encerra-se a discussão. Mas não é isso que vem acontecendo na prática. A gente ainda vive essa divergência. O que as duas turmas convergem é exatamente a necessidade de comprovar a necessidade de aferir a existência do dano na fase instrutória. Bom, só para fechar e concluir, a súmula 629, como eu disse aqui no final, a gente brinca lá no escritório, a gente fala que é a súmula Somebody Love, porque no final das contas, tanta coisa não diz nada. É admitido, sempre foi admitido, a discussão sempre houve, e aí dá para os dois lados. Ela alimenta um lado da discussão quando não há qualquer pleito indenizatório, quando está tratando só de recuperação, aí a súmula aparece, alguém fala, opa, mas então cabe indenização. Por outro lado, ela ao mesmo tempo, quando tem a indenização, a gente fala, peraí, mas não necessariamente vai ter essa cumulatividade, a gente tem que apurar. Então, no final do dia, sinceramente, ela serviu para a gente escrever o nosso artigo, que ficou ótimo, recomendo a todos a leitura, mas que não, como a gente estava falando aqui, assim, a ideia é uniformizar para ter uma orientação. E não tem orientação nela. Ela deixa a gente continua no caso concreto. É até chato ficar batendo nisso. É o caso concreto. Não estou dizendo nada para vocês. Mas é isso. É o caso concreto. Vai depender da prova técnica. Vai depender do ministro envolvido, se for para o STJ, da turma. E outra coisa que a súmula foi interessante é isso, né? A gente conseguir rastrear qual que é o entendimento de cada um para orientar a prova, para orientar o cliente, para a condução do processo, a fim de que seja resolvido da melhor forma possível, com celeridade e sempre na busca da melhor saída para o meio ambiente, como todos desejamos. Então, muito obrigada, me coloco à disposição, e a doutora Admara, acho que agora pode abrir para as perguntas. Obrigada. Sou perito ambiental, sou mestre em engenharia ambiental e engenharia de biosistemas, sou OSP Response Expert desde 1993, foi eu quem trouxe para o Brasil o primeiro dissolvente à base de poliol. Então, eu vivo esse ambiente bastante tempo. Como perito ambiental, em relação às áreas de proteção ambiental, essa flexibilidade, essa legislativa entre município, Estado e governo, dificulta até a própria perícia para você definir determinadas situações, né? Nos cabe trazer provas técnicas, enviar aos juízes as informações que eles necessitam, e, baseado nas nossas informações, eles sabiamente vão tirar as conclusões necessárias. Quando se trata de Oil Spill Response, né, é mais complicado ainda,
porque se você não tiver um resultado imediato, como a doutora Margarete Quanto disse, mais rápido, melhor. melhor, porque o óleo ele tem um DNA, então você tem que ter aquele DNA para definir de onde ele é. Então, o que acontece? No Brasil, a prova técnica ela fica muito difícil de ser desenvolvida, primeiro porque faltam equipamentos, são trabalhos multidisciplinares e fica caro, né? E, normalmente, esse tipo de lead é através de uma JG. Então, isso tudo dificulta muito o perito executar um trabalho adequado, sem os meios próprios. Realmente, se conseguíssemos aliar, tá, a perícia técnica, né, com a legislação, isso seria uma maravilha. Agora, acho que o mais importante em nosso país é criarmos meios preventivos, né, de modo que... concorda comigo, doutora? Concordo. Não é? E no caso ainda tem um complicador. A gente sabe até de onde o óleo vem, porque o óleo tem um DNA, né? Sim. Ele tem Sim. uma geoquímica forense. Sim. O problema é saber como ele veio parar aqui. Exatamente. Não, aí a gente pode levar em consideração correntes do norte, ressurgência lá na linha do Equador, mas o problema maior não é esse, é que mesmo com esses dados, fica difícil para o juiz, né, determinar, valorar, né, quanto vai custar, como vai pagar, vai fazer o TAC, esse termo de ajuste de conduta, e vai englobar também uma compensação. Enfim, eu acho que se houvesse uma prevenção, se houvesse um trabalho mais próximo, né, da perícia judicial, da perícia técnica, né, com a legislação, acho que teríamos soluções mais adequadas. Eu vou me permitir dar uma opinião aqui, tá? O TAC, sem dúvida, ele é mais efetivo para o meio ambiente. Quanto à questão de valoração, o nosso direito ambiental ele ainda é muito jovem, né? E a questão do técnico, ele vai aferir se teve um determinado dano. Agora, quanto vale um caranguejo, né? No caso da Baía de Guanabara, eu vi laudo que o caranguejo valia 100 mil. Né? Então, assim, aí o STJ dá para rimo de família 100 mil. Não estou dizendo que o caranguejo não valha, mas assim, a gente tem que fazer determinados questionamentos nessas valorações. Né? E eu tenho que separar as metodologias, porque metodologias para valoração de serviços ecossistêmicos é uma coisa, que é um serviço que determinada sistema fornece. Existem algumas e elas são mais... digamos, estão um nível de desenvolvimento e maturidade maior. Tá? Agora, para a valoração de danos, a gente tem as perícias técnicas para aferir o dano. Quanto vale o dano vai depender da razoabilidade, da proporcionalidade do magistrado ou da turma, da Câmara que for instada a julgar, e isso é muito subjetivo. E isso traz muita insegurança jurídica. Né? Então, assim, nos Estados Unidos, a gente tem alguns sistemas, alguns gatilhos para valoração de danos que a gente não tem, porque o sistema lá é diferente. Né? A beleza do direito ambiental é que ele é novo e a gente tem muitos desafios. Acho que a gente já amadureceu muito com a edição de diversas políticas públicas. O direito ambiental é lastreado em políticas públicas, né? Agora, a gente tem o desafio de implementar e o judiciário de ter alguns parâmetros mais objetivos, porque a gente, às vezes, tem algumas decisões díspares e outras, às vezes, até que a gente pensava, nossa, achei que viria uma decisão mais pesada e não, e outros lugares que tinha que ser mais leve, a mão pesa. Então, é um critério muito subjetivo. Sempre que a gente vai para o critério da subjetividade, a margem para erros, me parece, na minha experiência, estou há 20 anos na área, mais difícil, né? É a minha opinião. Acho que esse tema tem que ser debatido no nível de meio ambiente com mais assiduidade, esse tipo de trabalho que as senhoras fizeram. Sem dúvida. Convidar todos para virem sempre.
Todos eles. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Exatamente. Vou consignar a presença do nosso colega também do Fórum Permanente, doutor Rogério Rocco. Vocês vejam, o Fórum Permanente não é o clube da Luluzinha, presidido pelo desembargador Elton. Temos outro, né, do clube do Bolinha. Então, eu vou abrir para mais perguntas. Pois não, pode ir. Vou pedir para uma... então, vamos lá. Mais 2 perguntas. Uma, se alguém quiser fazer 2. Tá, pois não. Boa tarde. Eu sou Verônica Beck, já vim a várias palestras aqui no fórum. E eu achei muito interessante o que a doutora Luciana falou sobre a dificuldade de calcular essa indenização. E aí me veio uma ideia que eu queria saber das doutoras se vocês entendem se é plausível ou não. Um exemplo concreto que, de fato, aconteceu. Com um boom imobiliário que aconteceu no bairro da Freguesia, foram retiradas verdadeiros bosques que margeavam rios. Então, a área de preservação permanente. E, no lugar dessas árvores que foram retiradas, foram construídos estacionamentos. Nossa. Tudo com autorização da prefeitura. Então, quando a doutora Luciana falou dessa dificuldade de indenização, me veio uma ideia, e por isso que lhes questiono. Toda vez que a prefeitura autoriza, que a gente chama autorização de remoção de vegetação, ela faz um cálculo. Tipo, valora cada árvore, se a árvore em extinção tem um valor maior, para calcular a medida compensatória. E aí me veio a seguinte ideia: por que a gente não calcula, então, essa indenização, caso leve esse caso ao judiciário, de acordo com o próprio valor que a prefeitura atribui a cada árvore, quando ela autoriza a RV? Foi uma ideia que me surgiu agora e eu queria a opinião de vocês sobre isso. Com relação ao cálculo da prefeitura, ela tem a natureza ali compensatória, né? Inclusive, se tiver tudo certinho, se esse estacionamento foi autorizado, porque está nas hipóteses, né, permitidas para APP, tudo bonitinho, esse seria uma forma de você considerar que aquele dano foi compensado. Então, em tese, nesse caso, não caberia uma indenização. Ele estaria dentro do arcabouço da recuperação, que a gente considera 3 tipos, né? A recuperação, a restauração e a compensação. Então, utilizar esse cálculo da compensação para a indenização vai variar muito, mas, num primeiro momento, eu não conseguiria dizer que a gente poderia fazer uma analogia, não, porque a natureza dele é diferente. Quando você fala da indenização, ela é pelo prejuízo, e aí vai depender do afetado, do tipo do dano causado. Da gravidade da conduta, da culpabilidade do agente, de todas essas coisas. Da regularidade dessa supressão de vegetação. Isso. Daí uma essa série de subjetividade variáveis. todas. Por isso que é tão difícil achar uma fórmula que caiba para cada situação. Pois é. A próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Carlos Eduardo, sou acadêmico de Direito da Unirio, estagiário do Bichara Advogados. E minha pergunta, coincidência ou não, vai justamente para a doutora Luciana Gil, que tem a ver muito com... No escritório a gente conversa. É sobre o dano ambiental, só que está vinculado a ele, na verdade. É mais sobre o grau de reprovação social que se dá às penas do crime ambiental. Nós temos aquele caso que já está virando até bem comum nas academias, que é o do artigo 54 da Lei 9.605, de 98, que é o crime de poluição. A pena é a mesma do crime de furto do Código Penal. Gostaria de saber, não só da doutora Luciana, mas se as demais doutoras também tiverem opinião a respeito, sobre o que se tem a dizer sobre o grau de reprovação social dos crimes ambientais hoje. Se eles fazem sentido, se é realmente condizente. São coisas distintas, né? O crime, ele não se confunde com a infração, que não se confunde com a reparação. A finalidade
punibilidade na esfera penal, na esfera criminal, ela é com a finalidade de reprovação, né, daquela conduta. Agora, o que você quer saber é a repercussão social disso? Não, Acho que eu não entendi posso muito bem. posso Pode? fazer algum comentário? Eu tenho Eu sei. não, eu tenho um artigo, tá, que ele fala sobre eu brinco que trilegal é só na minha terra, né? Que deu para perceber que eu sou gaúcha, né? Não tem tripla punição. O núcleo da responsabilidade penal e administrativa é a conduta. Exato. Então eu vou punir, ok? E o penal é a última rácio que o Estado lança a mão. A civil eu vou reparar, indenizar. É outra lógica, outro microsistema, tá? No caso do crime de poluição, do 54, ele tem uma aplicação bem limitada, né? Por quê? Porque o 54 diz assim, poluir, o potencial de poluir em níveis tais que possam causar 3 coisas. Danos à saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora, e pelo parágrafo 1º do 54, ele cabe na modalidade culposa. Hoje, os crimes ambientais da 9.605, que foi uma lei que eu brinco que teve CNPJ, destinatário, porque foi após o vazamento da Baía de Guanabara, que foi em 97, ela é de 98. Né? Eles eram crimes de menor potencial ofensivo, porque acaba tudo no juizado especial. Depois a gente teve o 69A, que é o crime mais grave, né? Então, assim, operar sem licença é um crime de detenção de 3 a 6 meses. Né? Agora, se tu mentir ou tu falsear, é reclusão de 3 a 6 anos. Tu não vai para o juizado especial. Né? A questão de olhar para um determinado fato com um olhar de crime de poluição, ele supõe uma conduta qualificada. Qualificada de que modo? Não estou afastando as outras esferas de responsabilidade civil, de infração administrativa, que devem ser aferidas e aplicadas dentro dos seus pressupostos e respectivos sistemas. É que o crime em si tem o Eládio Lessa, ele fala muito assim no caráter preventivo do direito penal. Eu não gosto dessa natureza, que, para mim, direito penal não tem que ser preventivo. Tá? Eu discordo dessa linha. Agora, de qualquer sorte, falar em crime, é um crime de poluição, tu vai estar, né, o caput, que é o que eu falei, danos à saúde pública, mortandade de animais ou destruição significativa da flora, destruir a flora, né, que tu vai ler os incisos e os parágrafos, né, a cabeça, o caput manda no resto, tem que ler uma leitura consentânea, ele acaba que inviabiliza muitas vezes a aplicação, e ele tem uma razão de ser. Porque tu condenar alguém, uma empresa, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, por crime de poluição é grave. Né? Lógico que, se for para o juizado especial, se tiver, vai ter suspensão, vai ter uma série de... Mas aí daria um rico painel aqui. Daria. Né? Pois sobre é uma boa direito proposta. penal. Vamos falar sobre direito penal ambiental. Senhores, nós precisamos, então, passar a nossa sala para fazer o lançamento dos livros. As nossas palestrantes também estão com um horário limitado, não queremos limitar o contato delas com a plateia. Eu quero tá? pedir desculpas, porque hoje é aniversário de 18 anos da minha filha. E que eu não vi desde cedo, porque eu fui para Brasília e eu vou ter que sair impreterivelmente às 6h15, porque senão eu vou ser... é minha filha única, inclusive, Sofia. Então, eu Muito obrigada, peço desculpas. doutora. Vou fazer a entrega dos diplomas. Obrigada, doutora. Então, vamos passar a sala ao lado.